Eu estou recebendo, então, Eliete Venturini, ela que é da Associação de Diabetes de Sorocaba e veio conversar aqui um pouquinho com a gente para contar o que a associação tem feito lá em Sorocaba e quais são principalmente os objetivos, né? E no que ela pode ajudar e colaborar aí com a população. Eliete, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eliete, conta pra gente qual que é a finalidade principal da associação. Põe um pouquinho mais perto, por favor. Como foco, educar para controlar. Educar para controlar. Educar para controlar. Ainda é muito difícil detectar o diabetes? Não. É difícil, acho que tratar, mas o diagnóstico hoje em dia está bem mais fácil de num posto de saúde, um médico, principalmente criança, hoje está mais fácil o diagnóstico. E tem aumentado muitos casos? Muito. Muito. Por que, Eliete? Tem casos que a vida hoje sedentária, a obesidade, tá? A alimentação é muito grave. Mas também a diabetes, até hoje, assim, não descobriu ainda a causa de muitos tipos de diabetes. Por quê? Ainda está em estudo. Mas basicamente são dois tipos, né, de Dois diabetes. Tipos. Então você pode explicar pra gente? Explico sim. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1. Ela é pela destruição das células do pâncreas. A gente chama que é insulino dependente de insulina externa. Ele vai precisar de doses diárias de insulina externa, porque o pâncreas dele ou é insuficiente, ou ausente da fabricação de insulina. Então ele tem que tomar externa. É causado geralmente em criança, adolescentes e adultos jovens. E sabe por que é causado isso? Esse o tipo 1 é uma interrogação ainda de por quê. Ninguém sabe por quê. O tipo 1 ainda não. É devido ao estresse, a traumas, é medicamentoso, pode acontecer, hereditário, mas é mais focado ao 2, esse tipo de coisa. O 1 ainda é uma incógnita. Que mistério, né? É um mistério. Que coisa, né? E não tem idade para acontecer O tipo 1 não tem idade. Adultos jovens, adolescentes, crianças, não tem idade. Porque o que é o diabetes? Primeiro, para entender o tipo 1 e o tipo 2, é o aumento da produção de insulina, de açúcar no sangue. O que é esse açúcar? Ele é a principal fonte de energia. Então, com o aumento, ele é mal distribuído, daí causando as consequências, que é a retinopatia, que é a cegueira, infartos, derrame, perde as funções do rim e as feridas não cicatrizam. Certo. É o principal dos agravantes do diabetes. E essas são as consequências independente da idade? Independente da idade, de 1 ou 2. Tá. Tanto faz. Agora, quando é na criança, é mais difícil de controlar, né, Eliete? Porque como que você consegue, né, pedir para a criança, ainda mais nesse mundo de consumo que a gente vive hoje, né? Porque antigamente não tinha tanta atração, né? Agora hoje tudo remete, né, ao consumo, a propaganda na televisão, a bolacha, o refrigerante. Como que você consegue educar uma criança, né, e discipliná-la que ela não pode consumir aquelas guloseimas, vamos dizer assim? Olha, por incrível, é mais fácil a criança do que o adulto. Por quê? A criança diagnosticada cedo, vem o diagnóstico da criança nova, o adolescente ele chega na fase da rebeldia, mas a criança ela vai crescer sabendo que ela não pode aquilo. Ela tem aquela consciência. Eu trabalho com um grupo bem grande de crianças lá, e é mais fácil ele entender que ele não pode consumir aquilo, ou que ele tem que consumir em pequena quantidade, e é mais fácil lidar com a criança, por incrível que pareça, com tudo isso, né, os fast foods, os restaurantes, as lanchonetes e tudo, é mais fácil cuidar da criança. E hoje tem uma facilidade também de uma troca dos produtos diet. Hoje tem muitos produtos diet gostoso, com o mesmo sabor, que substitui o que a criança vê por aí. Está mais fácil hoje. Fica mais fácil, né? Então, o pessoal fala muito assim, diet e light, né? Qual que é essa diferença também? Olha, o diet e o light é uma coisa mais específica, assim, relacionada para nutricionista mesmo, mas o light, ele tem açúcar. Só que hoje nós temos produtos light isento de açúcar. Daí por que ele é light? Ele é menos gordura.
menos carboidrato, mas ele é isento de açúcar. E o diet é totalmente isento de açúcar. Só que ele tem uma grande porcentagem de gordura. Então, o ideal não é nem você se prender ao light e o diet, e sim a ler rótulo. Quanto de carboidrato, a gente não é habituado, né? A gente não sabe ler rótulo, né, Eliette? Não. Você tem que ver quanto que tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, quanto tem de carboidrato. Então, o que acontece? O light geralmente é muito usado para emagrecimento, né? O diet já é mais específico para o diabético, porque ele é isento, mas ele tem uma grande quantidade de gordura. Então, se é um diabético obeso, ele também tem que controlar isso. Então, é ler rótulo. Entendi. É ler rótulo. Tá. E lá na associação, né? O que vocês oferecem para essas pessoas, para esses diabéticos? O que eles buscam lá com vocês? Na realidade, é assim, nós temos a Simulados 16 anos, o nosso foco é acolher os diabéticos e seus familiares na hora do diagnóstico. O médico prescreve, mas geralmente eles encaminham para a gente. Primeiro, a gente tem uma equipe multidisciplinar de nutricionista, podólogo, psiquiatra, psicólogo, se precisa colocar para a pessoa esse tipo de orientação, enfermeiros, terapeuta ocupacional, educadores, farmacêutico. Então, ele tem que ser acompanhado dessa equipe. Então, ele chegando com o diagnóstico médico, primeiro nós vamos ensinar ele a usar insulina, a usar tira, a usar caneta, dependendo da prescrição médica. Fazendo tudo isso, ajudando, nós temos também ajuda jurídico. Enquanto ele não recebe do Estado, nada, a gente faz doações. E a insulina é cara? Tem insulina que é pelo posto de saúde, farmácia popular, mas as insulinas hoje de top de linha, que a gente chama análogas, elas são caras. Tá. São tudo caro. O produto diet é caro, a insulina é caro, as tiras são caras, o aparelho é caro para medir glicemia. Tá. É caro. Então, até a gente faz doações para pessoa carente, que vem com um laudo médico, pedindo, até a gente entrar com recursos para ele receber do Estado, que a gente auxilia isso lá também, a gente ensina tudo isso. E coloca eles em programa, com terapeuta ocupacional, com psicóloga, com nutricionista, podóloga, porque o diabético não pode qualquer um mexer no pé, nas unhas, porque se cortar e inflamar, não cicatriza. Nossa. Então, nós temos podóloga que atende isso, tudo. E quando a gente vê que ele está precisando de acompanhamento psicológico, a gente coloca a psicóloga no trabalho. Uhum. É uma equipe multidisciplinar. A gente acolhe a família e seus familiares para orientação. Uhum. E o foco nosso mesmo é que ele aprenda sobre a doença, que ele entenda a doença, para ele controlar melhor e ter uma qualidade de vida. Porque ela não tem cura, ela tem um bom controle. E se a pessoa, por exemplo, seguir direitinho os ensinamentos, se ela controlar certinho, né, medir direitinho a taxa dela de açúcar, tomar insulina certinho, as chances dela ter uma vida normal são ótimas. 100%. Ela tem uma vida normal, uma vida adulta, a criança cresce, tudo. Eu tenho muitos exemplos lá de crianças diabéticas que hoje fazem enfermagem, fazem medicina e estão me ajudando lá hoje. Olha é uma coisa gostosa de ver. E tem o diabético bem controlado, a criança diabética bem controlada é uma criança mais saudável que uma criança comum. Olha que beleza. Porque ela tem uma alimentação saudável, ela pratica exercício físico. Mais controlada, né? Bem mais controlada. E no caso, a mulher diabética, no caso, a menina que fica diabética e depois quer ter um filho, né? Isso já é um pouco mais complicado. Não, hoje não. Olha, ela vai ter um controle muito rigoroso. Não quer dizer que o filho dela vai nascer diabético, porque mas ela vai ter, não só acompanhada com um ginecologista, com obstetra, mas também como um endocrinologista acompanhando essa gravidez. Mas uma gravidez saudável não interfere. Olha que beleza. Não interfere, isso é ótimo. E como que vocês sobrevivem lá, Eliette? O que vocês precisam? Como que vocês conseguem fazer esse trabalho tão bacana? Olha, muita luta. Muita luta. Eu tenho hoje, né, mais ou menos 3.000 associados cadastrados. O associado paga um valor simbólico de uma mensalidade por mês. Não todos esses 3.000 que eu te citei para você paga, são pagantes. Então, esse dinheiro entra. Nós fazemos muita coisa, a gente vende, eu vendo o preço de custo lá, produtos diets, insulina, para atender o associado que quiser comprar lá para nos ajudarmos.
A gente faz campanhas beneficentes, vende rifas, vende pizza, vende. E temos também, conseguimos um convênio com a prefeitura e a gente recebe uma subvenção mensal da prefeitura para administrativo, para custa de luz, água, telefone, folha de pagamento e para poder pagar essas contas. Mas é bastante. Temos muitos voluntários, temos doadores e a gente vai sobrevivendo. Que beleza. Onde fica a associação, se o pessoal quiser conhecer ou mesmo procurar saber mais informações? É na rua Antônio Marques Flores, 159. É a última travessa da Miranda Azevedo, paralela Afonso Vergueiro, no centro. Maravilha. Tá. Liete, muito obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo até aqui, ter esclarecido pra gente. Parabéns pelo seu trabalho. Tá, obrigado. Deixa eu só frisar um negócio para você. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, o diabetes está sendo considerado uma epidemia mundial. Hoje tem no mundo mais de 300 milhões de diabéticos. Em Sorocaba, nós estamos com mais de 30 mil sorocabanos diabéticos. Isso que é atendido na Secretaria de Saúde, que a gente conseguiu fazer esse levantamento. Mas mais de 10%, quase 10% da população sorocabana hoje é diabético. Então, é uma doença que ela não dói, ela não aparece visivelmente. É esse o problema. A pessoa procura se informar. É verdade. Muito Tá bom? obrigada. Por Viu? nada.